Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você sempre acompanhando a gente, conferindo conosco de segunda a sexta, nesse horário da 1h30, as personalidades da nossa região, gente que é notícia, que faz notícia e que junto com você debate os temas importantes aqui para a nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também, que ultimamente são muitos, né? 3014-5281, telefone aberto, você liga, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate aqui e pelas redes sociais, sempre o facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem. Sempre começando aqui pela minha esquerda, Fernando Chagas, cientista político já com a gente, Fábio Rochinho, vereador do PMDB de Cubatão, também participa dessa edição do painel regional e a gente conta também com o nosso comentarista habitual, advogado Manuel Rogério. Diário do Litoral, sempre o destaque aqui, jornal que faz a parceria com o programa. Destaque diário, jornal que circula por toda a região metropolitana. Traz aqui na capa a manchete: mães cobram creche limpa em Cubatão. O Roxinho vai poder, então, com calma, avaliar aí o que está acontecendo com as creches em Cubatão. O Chagas e o vereador recebem aqui e o Rogério também ganha o DL desta terça-feira, não é? Gazeta de São Paulo. Traz aqui a manchete, traz aqui a capa para a OMS. Zika está em clara regressão no Brasil. Finalmente uma manchete positiva, não é? Uma boa notícia. E é bom, viu? Notícia boa, notícia ruim. Dizem que os jornalistas têm preferência, principalmente os editores, pelas más notícias, mas está aí a prova, a Gazeta provando que não é bem assim uma boa notícia na manchete do Gazeta de São Paulo. E o DO, Diário Oficial da cidade de Santos, está aqui mais uma vez com a gente, foi enviado pela Secretaria de Comunicação. Atendimentos com câmeras de segurança crescem 20,4% aqui na cidade. Fernando Chagas, prazer revê-lo mais uma vez. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço aos telespectadores, né? Gazeta de São Paulo fala da OMS, Zika está em clara regressão no Brasil, mas abaixo tem o presidente Lula, democracia e justiça social, né? A democracia, ela é fundamental respeitar as regras do jogo. E as regras do jogo, no caso do impeachment, estão na Constituição e estão sendo respeitadas. Levar para o plano internacional, que aqui é um golpe, ou seja, do ex-presidente ou da atual presidente, é um erro porque um chefe de Estado deve, acima de tudo, cuidar das coisas do país e cuidar da imagem do nosso Estado. Então eu vejo um equívoco muito grande. O ex-presidente Lula, com todo o seu carisma, afirmar que é um golpe, principalmente para a imprensa internacional e mais ainda, uma chefe de Estado, a Dilma Rousseff, né, quando fala em democracia, diz que a nossa democracia está sendo abalada. Não está sendo abalada. As regras do jogo estão, repito, na Constituição, na lei do impeachment e também no regimento interno. E essas coisas de levar para fora do país, que aqui é um golpe, só suja a imagem do Brasil. Mantendo ou não a presidência da República, a Dilma Rousseff presta de serviço ao país. E ele disse ontem também, lá no Seminário Internacional da Aliança Progressista, esperem que viveremos momentos de combate democrático. Bom, se for a bancada do PT na oposição contra o Temer e tal, agora se forem greves, né, intermináveis, atingindo aí setores importantes da economia, aí é claro que as coisas vão ter que caminhar por um outro lado. Rochinho, prazer revê-lo também, vereador do PMDB de Cubatão. Tudo bem, Rochinho? Tudo bem, Edgar. Uma boa tarde a todos os companheiros aqui da mesa. É sempre um prazer estar participando desse programa de grande audiência na nossa região, não só em Santos, e toda a região, painel regional. Sempre um prazer estar participando. Obrigado, Rochinho. Manuel Rogério, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão. Boa tarde especial aos nossos telespectadores, aos componentes aqui da mesa, vereador Rochinho, o Fernando Chagas, você, Boturão, a Camila. Eu queria só complementar a questão que o Wagner falou, que, no meu ponto de vista, eu vejo isso como um grito dos desesperados. É óbvio que o PT e a presidente Dilma não está satisfeito com o que está acontecendo e eles vão levar esse estigma de que é um golpe até as últimas consequências. Agora, isso é consequência da confusão que o político faz quando está como mandatário do povo. Ele confunde a pessoa dele, ele se esquece que naquele momento
não são as necessidades pessoais dele, não são as ideias dele que ele representa, mas sim um país. Então, como chefe de Estado, ele tem que representar o país, falar sobre o país e não trazer as questões peculiares, particular dela ou do partido dela em relação àquela posição. Afinal, quem foi convidado para esse evento internacional não foi a presidente Dilma e não foi o PT, foi o Brasil. Chefe e ela de Estado. teria que estar lá como chefe de Estado representando o Brasil. Muito bem, lembrando que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional para conferir a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube, você pode rever os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro. Né? Sempre com a gente aqui a Camila Aloy, acompanhando a nossa produção e a sua participação também, né, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde a você que está em casa. Aqui no nosso programa você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Basta acessar a nossa página no Facebook ou ligar para o nosso telefone e deixar a sua participação. Muito bem, a Camila editou aí para a gente um trecho da definição, né, da presidência da Comissão de Impeachment do Senado. Foi isso, né, Foi isso Camila? mesmo. Acho que já está no ponto, né? Exatamente. Pode rodar já. Pode soltar aí, a gente acompanha daqui, tá certo? Consta até o presente momento apenas a indicação do senador Raimundo Lira para o preenchimento do cargo de presidente. Não havendo outra candidatura e para conferir celeridade aos nossos trabalhos, consulto o plenário sobre a possibilidade de eleição por aclamação do senhor Raimundo Lira como presidente. Apoiado. Muito obrigada, senhores senadores. Aprovada a proposição. Portanto, declaro eleito presidente desta comissão especial do impeachment o senador Raimundo Lira, a quem passo imediatamente a condução dos trabalhos, desejando a ele muito sucesso, porque a responsabilidade é muito grande. Muito obrigado. Da Lei número 1079 de 1950, a eleição do relator da Comissão Especial do Impeachment. Consta até o presente momento apenas a indicação do senador Antônio Anastasia para o preenchimento do cargo de relator. Assim, consulta as lideranças se haveria qualquer outra indicação para o preenchimento desse cargo. Não havendo outra candidatura, e para conferir celeridade aos nossos trabalhos, consulta o plenário sobre a possibilidade de eleição por aclamação do senador Antônio Anastasias como relator. Não, senhor presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Não. Você viu aí, então, Raimundo Lira foi aclamado, né, pela comissão para ser o presidente da comissão do impeachment e você viu na sequência ele tentando da mesma maneira fazer com que o Antônio Anastasia fosse aclamado também como o relator. Isso não aconteceu, houve uma votação na comissão e o Anastasia, senador por Minas Gerais, ex-governador de Minas, senador do PSDB, é o relator do processo da comissão que vai avaliar aí o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, presidente da comissão, e o relator do processo será Antônio Anastasia. Por ser do PSDB, cria aí algum constrangimento, não? Não, ali é um julgamento político, ali é um julgamento num tribunal de justiça estritamente jurídico. Ali, logicamente, no Congresso, são vereadores aqui, as pessoas têm partido, as pessoas têm lado. Repito, o julgamento ali, ele é político que tem que ter um mínimo de fundamento jurídico. Mas a questão de eleger o Antônio Anastasia, do PSDB, como relator da matéria, e o relator é até mais importante do que o presidente, porque o relatório dele, que vai ser levado a plenário para julgamento, né, mostra o isolamento do PT, da presidente Dilma e, repito, também do presidente Lula, que, embora seja um bom articulador, não está conseguindo, com a mesma facilidade, unir a sua base para ter um resultado positivo. No caso de 21 membros que estão hoje na comissão, titulares da Comissão Especial do Senado, só 5 estão do lado do PT.
Esses 5 mostram o isolamento que a presidente Dilma está. Daí esse desespero que o Rogério falou. É apelar para a OEA, é operar para a Unasul, buscar apoio da imprensa internacional dizendo que isso é um golpe. Não, ali democraticamente, tendo partidos, é um congresso, tem partidos. Decidiram que, pela maioria, que o Antônio Anastasia, mesmo sendo do PSDB, vai ser o relator. Se eles tivessem força política, com a articulação do presidente Lula, ou com a articulação do PT, ou da presidente Dilma, isto não ocorreria. Por que está ocorrendo? Porque hoje eles não têm maioria, hoje eles são minoria. E quem vence numa Câmara, quem vence... Quem tem a maioria. E é o que ocorreu. Perfeito. Roxinho, quer completar alguma coisa? É o que foi dito aqui, né, Boturão? Realmente, desde o começo da votação aí para a disputa da relatoria, que é mais importante, essa é a realidade, do que até mesmo o presidente, que é o que vai ser votado no plenário do Senado, o PT, de todas as formas, tentou afastar o nome do Antônio Anastasia como relator, que já sabia da questão partidária que existe, tanto lá como nas câmaras municipais e estaduais, isso existe, e aí foi tomado o posicionamento do PSDB, junto com o Arco de Aliança, aí, que tem a maioria dos 21. Perfeito. Rogério, quer completar alguma coisa ou vamos seguindo aqui? A gente já havia falado isso anteriormente neste programa. Na verdade, o embrião de tudo isso veio do Congresso. Por conta disso que está acontecendo, é que o país vem enfrentando toda essa dificuldade, porque a presidente Dilma não conseguiu ter a sua maioria no Congresso, não conseguiu governar e, diante dessa deficiência de articulação com o Congresso Nacional, está aqui, nós temos aqui na mesa um vereador da bancada de Cubatão, mas que sabe bem o que é uma articulação dentro do Legislativo. Afinal, o Legislativo, ele não está lá só para fazer a lei, ele está lá para dar o apoio para o Executivo executar as tarefas que são privativas a ele. Mas ele precisa desse apoio do Legislativo. Quando ela perdeu esse apoio do Legislativo, o Brasil começou a afundar, e por conta disso, é claro que a questão do impeachment não teria outra conclusão se não ser aprovado na Câmara dos Deputados, e com certeza, eu não vou ser aqui o profeta, igual disse o Sidney Matos em outra ocasião, mas são os fatos, né? Uma análise dos fatos nos mostra isso. Com certeza, o impeachment será aprovado também no Senado. Ela será afastada agora e, fatalmente, ela perderá o cargo. Eu concordo também. Sem querer ser profeta também, nem bola de cristal, concordo também. Acho que o impeachment vai passar. Porque ela está isolada, ela não tem base parlamentar. Só corroborando o que o Rogério falou, na disputa pela presidência da Câmara, em 15 de fevereiro do ano passado, entre Eduardo Cunha e Arlindo Quinalha conseguiu 137 votos. O mesmo número de votos agora a favor dela contra o impeachment. Então mostra isso, o isolamento. E muitas pessoas estão discutindo juridicamente, tem que ter o fundamento jurídico. Mas se pegar os 5 da mesa, cada um vai ter uma interpretação jurídica. E ali não é um tribunal de justiça, ali é um julgamento político. Tem que ter um mínimo jurídico. Sim. Se é pedalado, se não é pedalada, a decisão ali é política. E por que está ocorrendo esse impeachment? Porque ela está isolada. Por que ela está isolada? Simplesmente porque ela foi incompetente. Incompetente no plano econômico, no plano administrativo e principalmente no plano político. Em nenhum momento ela soube ter um relacionamento político com o Congresso Nacional. Essa questão de fundamento jurídico, isso é muito relativo. Por quê? Primeiro que a nossa Suprema Corte já se posicionou. Não há inconstitucionalidade nesse caso. Segundo que, vou te dar como exemplo o novo Código de Processo Civil. Ele teve uma comissão presidida pelo ministro Fux. De 2010, teve mais de 100 audiências. N processualistas renomados do Brasil participaram dessa comissão. Entrou em vigor, está em vigor, está sendo aplicado,
e já tem várias discussões, posicionamento A, B, C e até D. Às vezes sobre a mesma questão. A questão jurídica é uma ciência subjetiva, é uma ciência de humanas. Então vai muito da interpretação de cada um. Acho que o corpo, que a Constituição tem o corpo, o resto vai da interpretação. E a interpretação aí vai entrar nesse aspecto pessoal, que é o relacionamento da presidente Dilma com o Congresso que ela nunca teve. Olha, rapidamente, Botão, só para corroborar com o que o Rogério falou, vereador, muitas vezes, eu e o Rogério fazendo ações tributárias, nós discutimos, quebrava o pau, para ver quem tinha razão, para chegar a uma conclusão daquele texto legal. Imagina numa situação que envolve política, no nosso caso era só jurídico, agora não é jurídico, é também político. Então o jurídico ele vai ficar no segundo plano, vai prevalecer o político. É o que o Rogério sintetizou muito bem. A questão jurídica já se avançou quando o Supremo fala que não tem nenhuma constitucionalidade. Agora, a questão é meramente política. E é onde que já foi constatado, até mesmo pela votação para a presidência da Câmara, que é o mesmo número hoje para impedir o processo de impeachment de andar. A presidente Dilma, o governo do federal, perdeu todo o apoio político que tinha. E ela não vai conseguir. Hoje eu acredito que no Senado a ampla maioria vai votar pelo afastamento, sim, da presidente Dilma. Interessante isso aí. É uma linha tênue que é quase que invisível, que não se transpassa. Nem o jurídico consegue pensar com a cabeça do político e nem o político consegue pensar com a cabeça do jurídico, porque o jurídico, ele não imagina a pressão que é. Quem tem a pressão do povo é o político. Eu queria até que você colocasse essa experiência como político, aquele que sai às ruas, que é cobrado, que eu não sou cobrado na rua. Um advogado que se elege deputado? Quando ele se elege deputado, ele acha que ele perde muda toda a característica jurídica dele. Aí ele vira político. O raciocínio dele, isso eu tive várias provas. Mesmo sendo um jurista que eu considero da mais alta estirpe, José Eduardo Cardoso. Ele é um jurista, um profundo conhecedor da Constituição, profundo conhecedor de direito administrativo. Hoje o raciocínio dele é político. A defesa dele é política, não é jurídica. Não tem como. Então, quando o jurista ele vira político, a cabeça dele também vira. Ele só tem um raciocínio político e é difícil voltar depois para o jurídico. É verdade. A cobrança, doutor, é muito grande. Hoje a gente vai acompanhando, principalmente o Batão, toda a região e toda a cidade aí do país, nós teremos eleições agora esse ano. Então, é taxativo ser político. Hoje, a imagem está denegrida de todas as formas. Então, você vai numa feira, numa padaria, no seu cotidiano, do dia a dia com a sua família, a cobrança é uma coisa muito intensa. De feitos que existe também na população, essa confusão do legislador, do executivo. Eles não conseguem separar, essa é a realidade, do legislador para o executivo. Acha mistura todo mundo no caldeirão, acha que todos são iguais, as funções são iguais e é distinta. Mas a cobrança é uma coisa distinta. Agora, vereador, como mudar essa imagem? Essa imagem que o senhor falou, ela é nítida hoje. Hoje é uma rejeição da população em relação ao político, principalmente ao parlamento, ao deputado e ao vereador. Como mudar essa imagem? Essa imagem tem que ser mudada da seguinte forma, né? Esse é o meu ponto de vista. São com ações que a gente sempre fala isso, né? Os poderes são independentes, porém harmônicos. Então a gente tem que ter uma independência. O legislador, o legislativo, o parlamento, ele tem que ter uma independência. Hoje o pessoal confunde que a gente tem que vir sempre a reboque do executivo. Então essas mudanças têm que ser a política, nós estamos envolvidos nessa questão, tem que ser reinventada, tem que ser um modo diferente. A gente tem que buscar o que o pessoal, a população via no político, que era ali a sua representatividade, a sua coerência para cobrar as melhorias para a população e não benefício próprio e benefício simplesmente a um grupo. Muito bem. Bom, antes do intervalo, só 2 registros aqui para a gente comentar rapidamente no bloco seguinte, né? Mais uma vez a Secretaria de Segurança Pública divulga aí números da violência, da criminalidade no estado de São Paulo e está aqui as 9 cidades da Baixada Santista e os números sempre decrescem. Mais uma vez esse boletim, né? Esses números são divulgados na sequência de um crime bárbaro que ganha a mídia, como foi o assassinato
de uma senhora, um casal que veio passar final de semana prolongado aqui, no último feriado dia 21, estava subindo a serra pela Anchieta, domingo à tarde, né? E ele parou no acostamento, infelizmente, para urinar, né? Isso foi dito por ele mesmo, e de repente 3 marginais saíram da mata, levaram a bolsa, a carteira e, segundo as informações, do nada, o marginal, o bandido, disparou contra a esposa, né, e levou à morte, nítida, lamentavelmente. E outra notícia, mais um ministro de Portos. Né? O prefeito Paulo Alexandre esteve aqui, o Rogério estava no programa, se não me engano, e disse que o Helder Barbalho, até aquele momento, era o 4º ministro de Portos. Quinto, né? Era o 4º, e eu falei, eu até disse para ele, então você pode se preparar, porque provavelmente vai ter que negociar as obras da entrada da cidade com o 5º, né? Porque o Helder Barbalho não ia ter vida longa, evidentemente, no governo, como não terá, como a gente já disse aqui, esse atual ministro, né? Eu até anotei o nome dele aqui, depois do intervalo a gente, com calma, recoloca aí, mas realmente vai ser ministro o quê? 20 dias? 30 dias? Provavelmente, né? Ou a gente vai para o intervalo e o painel regional volta já já. Muito bem, fechamos o bloco anterior, né, falando sobre o novo ministro dos Portos, Maurício Muniz Barreto Carvalho, né? É o secretário nacional de Portos, tem status de ministério, né? Então, ministro dos Portos. Mas que deve permanecer no ministério, claro, obviamente, enquanto Dilma Rousseff estiver como presidente da República. A partir do momento que ela seja afastada, lá para o dia 16, 15 aproximadamente, né? Ele, evidentemente, vai cair com o governo Temer. E ontem o Ayrton Cinto levantou aqui uma situação que foi até divulgada pelo Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, em que o Marcelo Squassoni, deputado federal, poderia ser indicado por Michel Temer para o ministério. Mas pelo que disse o Romero Jucá, o senador Romero Jucá ontem, figura extremamente ligada ao Michel Temer, ontem no Roda Viva da TV Cultura, é muito provável que o Ministério dos Portos e da Aviação sejam aí acoplados ou absorvidos pelo Ministério dos Transportes. Então pode ser que se transforme aí numa diretoria, né? Uma secretaria dentro do Ministério, sem status de ministro. Voltando aqui à Secretaria de Segurança, que é um assunto que interessa a todos, Roxinho, Chagas, Rogério, está aqui alguns números, vou focar mais aqui em Cubatão, né? E em Santos. Por exemplo, o Roxinho, homicídio doloso, Cubatão de 2015 para 14 foi igual, 4-4. Santos diminuiu de 5 para 3. Latrocínio, Cubatão ficou 0-0, de 15 para 16, e Santos no 1-1. Estupros, que foi o que mais cresceu aqui na nossa região metropolitana, os casos de estupro, em Cubatão, na verdade caiu, né? Caiu, foi uma exceção aqui na região. Santos subiu de 4 para 12, Cubatão de 3 para 0. Roubos, Cubatão caiu de 299 para 228, né? E Santos caiu de 1.042 para 970. Nós temos também roubos de veículos, também queda. 127 em Cubatão, 2015, para 72 agora em 16. E temos também, com relação a Santos, 61 contra 53, também queda. Furtos, 305 em Cubatão no ano passado, 289 agora para 16, né? No mesmo período, claro, né? No mesmo período. E em Cubatão, em Santos, também a queda o aumento, aliás, de furtos, de 1.680 para 1.698. E com relação a furto de veículos, 40 em Cubatão no ano passado, 22 agora, esse ano. E temos em Santos 420 a 307. Não sei se o Roxinho aceita bem esses números, essas ponderações, ou se é mais um exercício de ficção aí da Secretaria de Segurança Pública, porque realmente não passa segurança para o cidadão. Não tem como. Acho que isso é pura ficção. A gente sabe que tem muitos cidadãos que não dão nem registro de queixa, né? Nem fazem boletim de ocorrência. E a gente que vive na cidade, a gente presencia isso no cotidiano, no seu dia a dia, as ações aí de marginais, de toda... a gente teve um pequeno ganho na cidade de Cubatão quando se instalou algumas câmeras, né, de monitoramento, mas assim, não é um processo contínuo, né, Boturão? Não tem uma ligação, seja com a segurança, com a polícia civil ou militar, não tem nenhuma ligação.
ela é simplesmente de monitoração. Só faz um monitoramento, nada mais do que isso. Qualquer ação que se presencia ali, ela não toma nenhuma ação ali definitiva, seja comunicando um órgão que precise. Então a gente vê na cidade aí uma distância muito grande. E, aliás, hoje nós tivemos a notícia na parte da manhã, a troca do secretário de Segurança Pública do município, saindo o Coronel Lara, entrando um advogado do Partido dos Trabalhadores, ex-vereador Mário Goshi, assumindo uma secretaria de suma importância nesse momento. Mário Rocha. Mário Goshi. Mário Goshi. Assumiu a Mário Secretaria Goshi. de Segurança Pública. De Secretaria de Segurança Pública de Cubatão. De Cubatão, no qual foi exonerado o Coronel Lara. Muito bem. Rogério, que é um crítico contumaz aí da Secretaria, lembrando sempre que Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública do Estado, está sendo cotado aí para assumir a AGU, né? Advocacia Geral da União, no governo Temer. Talvez na AGU ele Funcione melhor. porque é um jurista, é um renomado jurista, talvez nesse papel, como advogado-geral da União, ele tenha melhor serventia, porque como secretário de Segurança Pública é pífia a atuação dele. Eu acho um absurdo você fazer uma análise da segurança pública com números dessa forma. Isso aí é chamar o povo de burro. Você não pode analisar a criminalidade, as condições da segurança pública. O número diminuiu aqui no estupro, o número aumentou no roubo, diminuiu no furto. Não é assim que a gente verifica a segurança pública, não é assim que a gente vê a sensação de insegurança de todos nós. Eu acho que tem que começar. Quantas pessoas estão presas? O que essas pessoas que estão presas estão fazendo para se recuperar? Porque não basta só prender. A finalidade da pena não é só a sanção. Ela é você recuperar para reinserir o indivíduo na sociedade. Então, quantas pessoas estão presas? O que essas pessoas estão fazendo dentro do presídio? Quantas saíram? Essas que saíram estão sendo acompanhadas? Estão sendo recolocadas na sociedade? Está tendo trabalho para essas pessoas? Estão estudando? É aí que você vai começar realmente a fazer um balanço da segurança pública. Porque casos pontuais, morreu hoje, teve um assalto de grandes proporções, isso não adianta. É ter realmente ações de governo, política de governo para a segurança pública. Isso incorpora tudo, até a educação. O que nós estamos fazendo com os nossos jovens? Nas periferias, onde eles estão mais acessíveis ao assédio do marginal. Nós estamos motivando eles para uma vida melhor, para uma vida honesta e justa, ou eles estão sendo aliciados por marginais? Acho que a segurança pública ela tem que ser vista nesse contexto. Aquele assalto cinematográfico que houve aqui em Santos, na empresa que transporta valores, me fala o nome agora, seria encaixado aonde aqui? Furto de veículos? Não, furtos, é isso? Roubos, né? É roubo. Aí é roubo, Roubo, né? Roubo, né? É certo. Aí é um concurso material de crimes. Tem roubo, tem quadrilha, tem crime organizado. crime organizado. Tem de tudo. É uma situação realmente complicada. E esses números, na verdade, que a Secretaria fica divulgando mês a mês, questão da transparência, e realmente, para falar a verdade, não convence ninguém, lamentavelmente. Independentemente dos números, o que precisa é mudar a estrutura da segurança pública no Brasil. Precisa, basicamente, prevenção com uma polícia de inteligência, a repressão nos casos extremos que na realidade precisam de serem presas, essas pessoas que cometem delito. Mas aí que é naquele problema, no nosso sistema carcerário que o Rogério falou. E também a vigilância. E a vigilância hoje, com a eletrônica avançada, fundamentalmente monitoramento. O monitoramento com uma ação efetiva e rápida de uma integração. Polícia Militar, Polícia Civil e também a Guarda Municipal. Nosso problema é muito mais amplo. E até para desespero dos brasileiros, no momento que nós vamos entrar numa crise maior do que nós estamos hoje, nós caminhamos até para uma depressão. A tendência da violência é aumentar e aumentar bastante, porque cai a renda familiar, aumenta o desemprego, as pessoas ficam desesperadas. Como o Rogério falou, caso da periferia, né, vê algumas situações com facilidade e vão para o crime, aumentando ainda mais a violência urbana.
Ô, vereador Rochinho, tem faltado luz na cidade de Cubatão ou só em dia de votações importantes na Câmara? O que acontece? É engraçado que só nas votações de suma importância da Suma importância. cidade... Faltou luz agora recentemente, né? Faltou na última terça-feira. Última terça-feira. Na última sessão. sessão. Seria votado lá as contas da... Não. Na verdade, ela entende que um projeto de minha autoria, junto com alguns parlamentares, como o vereador Wagner Moura, o vereador Ivan e o vereador César Nascimento, assinam junto comigo numa mudança da lei orgânica do município, que é o artigo 79, que dá poderes ao legislativo e não tem aquele conflito num caso de cassação, de pedido de cassação da prefeita. Existe anteriormente, como não tinha na nossa lei orgânica, tinha um conflito do artigo 201 da Constituição, então seria uma briga jurídica muito grande que poderia acontecer. E com isso a gente faz o quê? Uma regulamentação, a gente faz fica tudo conjuminado. O próximo passo é até mesmo mudar o nosso regimento interno para que tudo fique regularizado. É uma alteração nada mais, nada menos do que no regimento da lei orgânica do município, que vai de comum acordo com a Constituição para a gente andar sempre pelo sistema jurídico, fazer a coisa certa. Então, com isso aí, a prefeita e o seu governo, acredito nisso, que já aconteceu algumas vezes, como aprovação de contas, leitura de cassação, falta luz só na Câmara. Isso é muito engraçado. Tem que botar um gerador lá. Não dá tempo. Quando o negócio está acontecendo, vai lá e falta energia. E dessa vez aí a gente contou com os aparelhos aí das câmeras lá, as iluminações, fizemos não a luz de vela, mas com os geradores aí das próprias câmeras da TV Legislativa. Parece jogo de futebol de time pequeno, né? Desliga a luz. Do jogo, apaga acabar o jogo, paga a luz que já ganhamos. O senhor falou que em relação à cassação, seria no caso de infrações político-administrativas que no município equivale uma cassação por impeachment, seria isso? Seria isso. Que já aconteceu no passado, alguns pedidos serem aprovados, porém na Câmara aprovou o rito, mas porém o relatório não foi aprovado, que precisa de voto qualificado, que chamamos assim, que seriam 8 votos, 2/3 dos vereadores da Câmara, que são 11, precisaria de 8 votos. Como foi agora para aprovação também da lei orgânica, precisaria de 8 votos e tivemos 8 votos em primeira discussão. Daqui a 15 dias ele entrará em segunda discussão. Ah, perfeito. E vocês estão modificando a lei orgânica do município de Cubatão. O que essencialmente vem de novidade, nesse novo regramento? Foi até redundante, né? Tanto novo, mas o que vem de novidade nessa lei orgânica que está em votação na Câmara de Cubatão? Com essa mudança, doutor, é um artigo especificamente para esse alinhamento com a Constituição, com o artigo 201, que fala de cassação, para ter a respeitabilidade que o Legislativo não tem já há algum tempo na cidade de Cubatão, sempre a reboque do Executivo. Então, com isso, dá uma certa autonomia ao Legislativo de ter ações onde o prefeito ou prefeita, de fato, tenha o diálogo com o Legislativo. Isso falta muito, não só em Cubatão, em outras cidades também. Isso está muito distante, é simplesmente eu mando e vocês obedecem. Então a gente quer fazer essa mudança. Então não existe autonomia do existe. Poder Legislativo então, em relação ao Executivo? Com certeza, então, não é um projeto de iniciativa do Executivo. Não, é da iniciativa do Parlamento, do legislador. Mas essa situação está mudando um pouco no âmbito nacional. Por exemplo, a Câmara Federal, independentemente do nome Eduardo Cunha ser presidente desse órgão legislativo, não está havendo já uma maior independência do legislativo em relação ao executivo. Isso também está se espalhando pelos estados e pelo município? Eu vejo como uma tendência, independente da situação do Eduardo Cunha, se ele tem crime ou não, ele tem que responder, isso é fato. Mas ele mostrou isso, ele veio buscar isso e conseguiu, que a gente vê aí o voto da maioria da Câmara apoiando essa ideia do Eduardo Cunha, dessa independência do Legislativo da Câmara de Deputados. Independentemente da sua situação. Independente da sua situação. Estou defendendo a situação. Eu acho que essa independência, que pese essa questão pontual que vocês querem mudar, mas essa independência, ela sempre teve. É um princípio até constitucional, isso já vem dos iluministas, né, que era o sistema de freios e contrapesos,
Mas o que eu acho que está mudando agora é essa conscientização do Que se perdeu legislativo ao longo do tempo. de entender que não está mais subordinado ao executivo, que realmente é um poder autônomo e não está lá para dizer amém aquilo que o executivo quer. Agora, no meu modo de entender, Rogério, vereador, Boturão e telespectador, o que mais cresce em força dos três poderes é o judiciário. Nós tivemos no século XIX, era o momento do legislativo, no século XIX. No século XX, era o momento do executivo. O que eu vejo no século XXI, Rogério, a imposição do Mas poder por quê? judiciário, porque ele sempre é provocado, né? Não, mas isso aí... O próprio parlamentar Porque provoca. provoca o judiciário. Isso é fato. qualquer cidadão que você perguntar, por que o judiciário ele tem maior força hoje no Brasil? Porque é quem dá a última palavra. Mas hoje as questões políticas que tinham que ser decididas no legislativo e no executivo estão provocando o judiciário, Sim, o judiciário tem que se pronunciar. Exatamente, ele dá a última palavra. Quem dá a última palavra sempre é o que tem mais força. Estamos chegando ao exagero do José Eduardo. Mas eles estão legislando. Estão né? legislando. Por incompetência. Não, mas isso já ou faz seja, lá tempo. dos poderes. Dos poderes. A Justiça Trabalhista legisla. Mas aí é uma casa especial, né? O STJ legisla. Eu desconfio até que, eu estava falando do novo Código de Processo Civil, eu desconfio até que muitas questões vão chegar no STJ e eles vão começar a ser contra-lege, até colocando determinados pontos com desuso. O que mais preocupa é a judicialização. Está muito grande. Está muito grande. O José Eduardo, chefe da Advocacia Geral da União, ele fala, se passar um impeachment no Congresso Nacional, lá no Senado, tendo como presidente do julgamento o Ricardo Lewandowski, que é presidente do STF, ele vai recorrer ao STF. Isso é o cúmulo que pode acontecer em termos políticos, já que a decisão é política, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que depois vai, como presidente do Supremo Tribunal, julgar a mesma Você ganhou um causa. corpo tão grande que recentemente foi muito criticado por isso. O ministro Marco Aurélio Mello exigiu que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitasse o pedido de impeachment e desse sequência ao pedido de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer. Chaga, isso é constitucional, é o princípio da acessibilidade à justiça, você não pode negar o acesso à justiça. Mas ele participou, o judiciário participou tudo bem, do julgamento. E ele vai provocar novamente, ele vai arrumar um ponto. Como jurista, ele sempre vai achar um pontinho aqui que eu acho que tem que ser revisto. Volta aquilo. O judiciário vai falar assim, olha, questão de mérito, do que foi decidido, eu não posso entrar. Eu só posso ver se realmente houve essa nulidade. Mas é aí que eu estou dizendo, o absurdo. O que é para ser decidido aqui no Legislativo, no campo político, nós estamos passa para a judicialização, que está muito grande. Hoje, na verdade, o judiciário está opinando muito mais do que o próprio legislador, do que o próprio executivo. Hoje o judiciário predomina. Vamos para o rápido intervalo, voltamos na sequência com a sua participação, inclusive, né? Já, já. Muito bem, voltamos, terceiro bloco dessa edição do Painel Regional, vamos direto e reto aqui com a Camila e as participações do telespectador que está sempre com a gente. Isso mesmo, temos a participação do Otávio Ribeiro. Ele pergunta, o que vocês acham do senador do PSDB, Antônio Anastácio, ser relator da Comissão Especial do Processo de Impeachment? O ideal e mais justo não seria alguém que tenha isenção? O Chagas respondeu aí aqui no primeiro bloco sobre esse tema, não é? É o que nós já falamos, né? Não é um julgamento estritamente jurídico no Tribunal de Justiça, é um julgamento político no Congresso, onde as pessoas têm partido e devem ter partido. Neste caso, quem tem a maioria vence, quem tem a minoria perde. E no caso, a maioria resolveu nomear como relator da matéria do impeachment da presidente Dilma o Anastasia, que é de oposição. Se fosse o contrário, se o PT e os aliados tivessem a maioria, não seria, logicamente, o Anastasia. Seria alguém, poderia ser o Lindenberg. Congresso é política, política vence a maioria. Várias CPIs que foram propostas no Congresso Nacional, sempre, quando era o PSDB, relator do PSDB, quando era o PT, relator do PT, é a mesma coisa
na Câmara de Vereadores ou na Assembleia. Olha, alguma coisa para investigar? Não, o relator é nosso. É porque é o que nós acabamos de falar no bloco anterior. O impeachment é mais certo do que nunca. E outra coisa, o relatório pode ser derrubado. Pode. Sim, A vai comissão colocar pode em aceitar, votação. vai colocar em votação. 2 terços, 54. Se o relatório carregar contra o presidente, a favor do impeachment, né? Se o relator carregar, a comissão pode achar Nem que vão ler está errado. relatório. Só estou esperando a hora para dizer o sim ou não. E essa questão... Você disse Que eu acredito que vai Você ser não no precisa máximo dia publicizar, 13. sim. Né? Até dia 13 eu acredito. E que essa isso questão aconteça. também de ser isento, hoje a gente vê no STF, muitos ali não são isentos. Vou dar 2 exemplos. Um é o Gilmar Mendes, que ele, quando vê uma situação contra o governo, ele acelera o processo. Capricha, sim. E o Ricardo Lewandowski, presidente do STF, quando ele vê contra o governo, ele segura o processo. Então, nem no STF as pessoas são tão isentas assim. Não, com 137 deputados de 513, o que é que a presidente Dilma pode querer? Nada, já dissemos isso aqui várias vezes, não tem como. No meu ponto de vista, até mesmo falando pela municipalidade, a gente tem 11 vereadores, a prefeita tem 3 na base. 3? 3. Estão com ela na 3 base ainda? Na base dela. É a mesma 3 coisa... do PT, não? Não, um apenas do Um do PT. É a mesma coisa a presidente Dilma, de 500 deputados, ela não conseguiu 200. Vamos nem falar o número exato para impedir, ela não conseguiu 200. Como que ela consegue, ela quer governar? É impossível, politicamente Isso porque é impossível. o ministro Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, disse um mês e pouco antes da votação na Câmara. Bom, o governo que não tiver 171 deputados e 513 tem que ir embora para casa mesmo. Né? Foram palavras do então ministro-chefe da Casa Civil. Camila, pois não. Temos também a participação do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta: o Temer como vice-presidente e os 7 ministros do seu partido, neste caso, devem ser considerados omissos ou incompetentes? Na minha opinião, eles são sócios do governo da presidente Dilma. Já disse isso aqui, né? Então, eu também não entendo essa coisa. Eu acho que na mesma leva que vai a Dilma, devia ir todo mundo. Mas as coisas são feitas de maneira diferente. Constitucionalmente, o vice está lá para assumir. Acho confuso essa situação toda. Pode até ocorrer, Boturão, no Tribunal Superior Eleitoral, se caçar a chapa, e há fortes indícios de que houve dinheiro do Petrolão na campanha de 2014, mesmo com a Dilma tendo caído antes no impeachment, se o Tribunal Superior Eleitoral decidir que houve realmente dinheiro ilegal na campanha, cai também o Michel Temer. Mas ele tenta separar, Tenta né? separar. Tenta separar. Agora, como é que pode separar? O principal Ele do acessório. jamais seria vice-presidente se a Dilma não fosse presidente. É o principal do acessório. Depende do ponto de vista que você está enxergando a coisa. Depende do ponto de vista. Se você pensar que o vice ele tem uma função institucional de substituir o presidente, ele não é acessório. Não, ele é acessório. Não é principal do acessório. É acessório. Ele tem a sua função lá constitucional, que é substituir, ou se ela for viajar, ou se ela for passear. Peraí, Rogério, isso aí é antes, a eleição é antes da função dele. Ele é acessório. Eu não votei no vice. Eu votei na presidente. Eu votei na Dilma. Eu não votei no Michel. Ele é acessório. Não, então, se você aí, ele é acessório. Mas você votou numa peça que serve para substituir, que está na Constituição. A prestação de contas, a prestação de contas é única. A prestação de contas é única, não dá para separar de um do outro. O dinheiro que favoreceu a Dilma é o dinheiro que favoreceu o vice. Não dá para separar, Rogério. Isso aconteceu em Cubatão. Porque o Donizete, vice-prefeito, no processo foi afastado junto com a Marcia Rossi. Foi afastado junto com a Marcia Rossi. Porém, ele entrou com um pedido de separação e foi negado. E foi negado. Eu acho uma coisa muito simples, pô. Ele jamais seria vice-presidente da República se a Dilma não fosse eleita presidente. Ué, então se você derruba a chapa da Dilma, meu Deus do céu. Mas é já em outros... E ela não seria presidente se ela não tivesse um vice na China, independente de quem for. Tem que ter um vice, mas por quê? Porque é um instrumento constitucional. Mas cai a chapa. Tem que ter. Sim, mas cai a chapa, como é que ele quer separar as coisas? Não, cai a chapa, então cai a Dilma e fica ele.
Não existe uma coisa dessa, na minha opinião, né? do ponto de vista. Jurídico a gente sempre tem. Sempre tem um pontinho que dá para Sempre tem um pontinho que pode puxar para um lado, para o outro, a gente sabe Diferentemente do impeachment, que aí você pode separar as coisas. Mas acho que no Brasil a gente precisa ser um pouco mais objetivo com determinadas coisas, né? Eu acho que, desculpe aqui a avaliação de todo mundo, mas acho que é extremo, uma cara de pau gigantesca do vice-presidente Michel Temer querer propor isso ao Tribunal Superior Eleitoral, na minha opinião. Espero que ele faça um bom governo, será o presidente da República, espero que as coisas melhorem, que o país caminhe para frente, que a economia se recupere e que a corrupção seja controlada, enfim, que o Brasil seja outro, mas com ele à frente, tá certo? Faça um governo muito melhor do que a Dilma não conseguiu fazer, mas eu, sinceramente, não concordo com essa tese. Agora, Camila, mais participações aí, não? Sim, temos a participação do Henrique Dias, do Guarujá. Ele pergunta quantos sindicatos existem no país e se esse número é bom ou ruim. Quantos? Quantos sindicatos? Sindicatos? Se a gente tem essa resposta. Tem alguma ideia? Tem alguma ideia? Nossa, É uma variedade muito grande. Tem tantos sindicatos que chega ao ponto de uma mesma categoria ter 3 sindicatos brigando entre eles e quem representa a categoria. Olha, tem mais Eu vou sindicato. exemplo, aqui em Santos. dois. Aqui em Santos tem 2 sindicatos dos servidores públicos. E eles vivem disputando o espaço de quem realmente representa a categoria. Inclusive até discutindo judicialmente isso. Então, já que tem muitos, ele pergunta se é bom ou ruim para o país. Não, é demais. Eu acho ruim. Demais. Você perde até representatividade. Olha, sindicato tem mais até do que partido político, que também deveria diminuir, né? Tem a cláusula de barreira para diminuir, né? Ó, No próprio Porto também. o telespectador está atento. Na verdade, o Brasil precisa de uma reforma geral. É reforma em questão dos sindicatos, é reforma política, é reforma tributária, é reforma trabalhista, porque não adianta você só dar proteção, dar muita proteção, um excesso de proteção, você acaba prejudicando. E o que acontece? A gente não tem competitividade, o nosso trabalhador não está se preparando, porque é muita proteção por conta que o empresário ele não consegue gerir, não consegue pagar bem para o funcionário, porque ele tem muita questão que depois vai ser discutida na justiça trabalhista. Muito bem. Camila, tem mais alguma participação com a temos gente? a pergunta para o Fernando Chagas, o Custódio Fernandes. Ele está dizendo que corre nas redes sociais que os Estados Unidos ganharam a questão contra o governo brasileiro pela perda que tiveram nas ações da Petrobras. É uma fortuna, um valor astronômico. Você possui alguma informação a respeito disso? Se sim, quem pagará isso? O governo ou o povo brasileiro? A tendência é essa. A tendência são as ADRs. Nos Estados Unidos não se compra ações da Bolsa de Valores. Se compra um documento que equivale à Bolsa de Valores, à ação da Bolsa de Valores. E devido aos Estados Unidos entenderem, aí a Corte dos Estados Unidos, entender que houve uma manipulação da Bolsa de Valores, no caso da Petrobras, cabe indenização. Essa indenização é monstruosa. Quem tem que pagar essa indenização é a Petrobras. Logicamente, se a Petrobras não conseguir pagar e não vai conseguir pagar, porque não tem caixa para isso, como a maior acionista, o acionista majoritário é o governo federal, quem vai pagar é o governo federal? O dinheiro ou seja, o contribuinte paga. O Henrique Dias voltou a participar também aqui no nosso programa e ele disse que as fontes indicam que são no mínimo 4.000 sindicatos, mas outras fontes afirmam existir até 16 mil sindicatos no nosso país. Nossa, o que houve também na época do mensalão, o presidente Lula, para ganhar o apoio dos sindicatos e de demais entidades, mudou a lei sindical e deu uma contribuição maior para as confederações e também permitiu que novos sindicatos fossem abertos. E sem prestar, aí que é o absurdo, Rogério, sem prestar contas que essa contribuição sindical nada mais é do que um tributo pago pelo brasileiro e que tem que ter a fiscalização do Tribunal de Contas. Nem isso é permitido. Então, as confederações de sindicais têm dinheiro público, têm dinheiro de tributos e não prestam nenhuma conta para o poder público e nem para os brasileiros. Esta é a essa maior... contribuição sindical se refere-se a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Aquele dinheirinho que sai do Olerite, trabalhador... Foi na época do mensalão para conseguir o apoio. Como tem isso? Como aí tem mais, tem as contribuições confederativas e mais taxas. Verdade. Vereador Rochinho, ano eleitoral, né? E a gente tem aí em Cubatão, por exemplo, lançados a prefeito, por enquanto, Wagner Moura, do seu partido PMDB, Ademário Oliveira, PSTB, o vereador Severino Tarcísio Doda, né, do PSB,
o vereador Adeildo Eleodoro Dinho, Solidariedade, até aí 4 colegas de Câmara, 4 vereadores. O secretário, ainda secretário municipal, Fábio Inácio, né? Ou não é mais? Não, já descompatibilizou. Ele desincompatibilizou porque senão não poderia concorrer. Senão ele não pode concorrer. Então, ex-secretário Fábio Inácio do PT, Geraldo Guedes, também ex-presidente da Câmara, PR, Donizete Tavares, vice-prefeito, PSD, estou esquecendo alguém, não? Pedrinho de Sá, PTB. Pedro de Sá, engenheiro, né? Engenheiro, do PV, né? Público. Tem um outro do PSDC. PTB, é. Tem do Ademir PSDC. Quintino nos informa aqui, PTB. Tem do PSDC também o Carlinhos. Mas não tem muito candidato, não? Configura-se pelo menos na listagem aí 12 candidatos à prefeitura. Porque eu acredito que vai ficar aí no máximo 5 até 4. Maurici Aragão, até PMN. 4 no máximo aí. Chega até o final da corrida Carlinhos, eleitoral. que foi secretário de Cultura. Secretário de Cultura na gestão Clemon, também é candidato pelo PSDC. Verdade. Carlinhos Freitas, Adalberto né? também, ou não vai mais? Adalberto Ferreira Foi do também, planejamento, pelo PSC, foi secretário... Bom, além 10, de pelo menos funcionário. 10, é isso? Tem 12. 12 são nomes. 12. Isso Perdão não aqueles que a gente... Isso não eventualmente favorece o esqueceu candidato aqui. da situação? Completamente. Quanto mais pulverização, melhor para a máquina administrativa, que é Agora, o pré-candidato o Fabinácio. Wagner Moura chegou a ser prefeito. 35 dias. 35. 35 dias. Prefeito. Que Presidente hoje da Câmara também. Por 2 anos, e hoje a prefeita está sob liminar, que voltou ao cargo quando o Wagner era prefeito por 35 dias. Ela está sob liminar há 1 ano e meio. Até mais ou hoje. Até hoje ela está sob liminar. E agora faltando 7 meses para 7 meses terminar o para governo. eleição. Para o governo, Não sei se acho que não compensa mais. há a né? possibilidade de A- derrubar essa acredito que liminar, até atrapalha o processo eleitoral se a prefeita sair. Tá certo. Vamos fechando aqui o painel regional, agradecendo aqui o vereador Rochinho. Obrigado por estar conosco. Até uma outra, viu, Rochinho? Obrigado ao Chagas, também participação sempre importante com a gente. Rogério também sempre aqui com a sua... Rogério sempre conosco aqui no painel. E a Camila diariamente acompanhando a sua participação e a nossa produção também. Juntos, segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde. Reprise do painel regional às 8 da noite. Obrigado. Tchau.